Você mencionava aí questão de discurso arcaico, Josias. Acho que muito impressiona ver que muitas vezes discurso arcaico vem de pessoas muito novas, né? Porque eu queria trazer com você aqui o discurso de ontem do deputado Nicolas Ferreira, por lá, ele que também que aclamou o Musk, só que fez um discurso aí num tom bem machista, dizendo inclusive que o Brasil precisava aí de homens com testosterona. Vamos trazer aqui esse VT. Acho que a gente não tá, agora sim. Do chamado de dois homens, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Silas Malafaia. Este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa. Bom, a gente vê aí então essa fala que choca, mas não necessariamente surpreende, né, Josias? Ele também fez ali ataques ao presidente Lula, elogiou o Malafaia, mas como que a gente pega então a repercussão de falas como essa por lá? Não surpreende, o Nicolas Ferreira é conhecido já, né? Já é possível traçar um comportamento padrão dele, com base na atuação que ele exibe no Congresso Nacional, e antes mesmo, quando ele ainda era um político estadual, lá em Minas Gerais, né? E esse é o personagem. Agora, é impossível analisar com os rigores que merece o Nicolas Ferreira, tratando com punhos de renda os seus eleitores, né? O Nicolas Ferreira é o deputado federal mais votado das últimas eleições. Então, ele chegou com essas credenciais na Câmara dos Deputados. Então, ele não chegou de Marte, não desceu numa nave espacial, ele foi conduzido ao Legislativo Nacional pelas urnas eletrônicas, né? E é evidente que o comportamento dele não orna com as necessidades da democracia brasileira, as necessidades do país. Um parlamentar que diz que o Brasil precisa para resolver os seus problemas é de homens com mais testosterona, está evidentemente desconectado da realidade, né? Se testosterona pressupõe o quê? Se você analisa a, a atuação pregressa do Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados, pressupõe dirimir divergências na base do grito, pressupõe eh, tentar desmoralizar as mulheres, colocando uma peruca loira e subindo à tribuna da Câmara para fazer um discurso transfóbico, né? E isso é o que a testosterona do deputado Nicolas pressupõe, né? Evidentemente, o país não precisa disso, né? O país precisa de calma, juízo e temperança para que as divergências sejam superadas, sobretudo no ambiente legislativo, na base do diálogo, né? O que é a política, senão uma ferramenta que a humanidade inventou para resolver as suas diferenças na base do diálogo e não na base da testosterona, né? Mas, como disse, não chegou o deputado Nicolas Ferreira à Câmara dos Deputados a bordo de uma nave espacial, chegou pelo voto. Então, isso dá voto. Isso é que nós precisamos refletir. Esse tipo de discurso dá voto e dá muito voto. Esse foi um parlamentar eleito, como disse, com a maior votação proporcional do país na última eleição. E, como ele, muitos outros chegaram ao Congresso Nacional, à Câmara, ao Senado. Estamos vendo o resultado disso na atividade legislativa, né? Então, não me parece ser esse o caminho para que o Brasil resolva os seus problemas, mas um pedaço do eleitorado acha que sim, esse é o caminho. Então, nós precisamos, quem acha que não é o caminho adequado, precisa aprender a conversar com o outro, porque há um pedaço do eleitorado que julga que as palavras do deputado Nicolas Ferreira fazem nexo. Não fazem, mas ou a gente convence, ou quem pensa diferente convence o outro lado, ou vamos nos manter nessa mediocridade polarizada que caracteriza a política brasileira nos últimos anos.
Embasada aí por essa quantidade toda de votos que o Nicolas teve, que você lembrou aqui, que é muito importante, né? A popularidade desse discurso aí fica nítida, Josias. E aí eu queria aproveitar também para a gente comentar um pouquinho a vitrine que foi ontem esse ato lá para vários pré-candidatos para a eleição desse ano. Tem uns destaques aqui de que foram pelo menos 7 pré-candidatos bolsonaristas que se aproveitaram ontem ali do momento da visibilidade com Bolsonaro. Tem o deputado federal Alexandre Ramagem, que foi saudado aí ao ser citado por Valdemar da Costa Neto. Também o ex-presidente apresentou para a plateia o Bruno Engler, do PL de Belo Horizonte, que deve concorrer por lá à prefeitura. Também o Cabo Gilberto, pré-candidato em João Pessoa, que também foi apresentado por Bolsonaro no trio. E também ali a aposta para tirar a esquerda da prefeitura no Recife. O ex-ministro, era do turismo, se não me engano, o Gilson Machado também estava presente. E o pré-candidato em Goiânia, Gustavo Gaia, discursou também, chegou a falar até em inglês lá no ato, mas nomes aí que seguem na mesma linha do Nicolas e ganhando espaço então nesses atos que, como você já comentou aqui com a gente, fica num efeito meio neutro ali, né? Não está agregando muito, nem complicando mais o ex-presidente, mas está certamente nesse discurso aí de aumentando a força dele, de expandindo o ato agora. Eles já anunciaram aí que deve ter em Joinville daqui para frente, deve ter em outros estados também. Esse discurso vai aumentando e sendo palanque a isso. Preocupa para as eleições desse ano, Josias? Como que a gente pode ver esse sentido? É parte do jogo, né? Esses candidatos têm o direito de concorrer. O Bolsonaro se dispôs a atuar como cabo eleitoral, ele recebe até salário do PL para fazer essa peregrinação pelo país. Então, ele une o inútil, que é o esforço para se livrar por meios políticos da encrenca criminal que o assedia no Supremo Tribunal Federal. Ele une esse inútil com o agradável, que é tentar oferecer, tentar potencializar candidaturas identificadas com o bolsonarismo e com o PL, né? Os candidatos não estão indo muito bem, né? E Alexandre Ramagem está muito mal no Rio de Janeiro, Bruno Engler também, Cabo Gilberto, eles não estão muito bem nas pesquisas, né? Agora, todo o esforço do PL é o de fazer um número muito expressivo de prefeitos na eleição municipal deste ano. Isso para o Bolsonaro interessa porque o prefeito essencialmente a base de uma campanha federal. Se você elege muitos prefeitos, quando vier a campanha federal, para deputado, para governador e para senador, você tem uma base partidária que permite alavancar o resultado de uma eleição federal. O objetivo do Bolsonaro é eleger um Congresso, embora ele esteja inelegível, eleger um Congresso que lhe seja simpático e, se possível, um presidente da República que tenha simpatia por ele. Se ele consegue mudar a correlação de forças no Congresso Nacional, o que é muito mais simples no Senado do que na Câmara, o PL faz uma aposta de que o próximo Senado será um Senado majoritariamente conservador. Se ele consegue reforçar, potencializar essa bancada conservadora no Congresso, ele terá mais chances para tentar empinar lá na frente um discurso pró-anistia. Presumindo-se que, prevalecendo a lógica, o Bolsonaro será condenado, assim como estão sendo condenados os responsáveis pelo quebra-quebra do 8 de janeiro, assim como se pressupõe que também serão condenados os militares que compõem o alto comando do golpe, toda essa gente vai ser condenada. O Bolsonaro já ensaia um discurso a favor da anistia, fala em relação aos encrencados no 8 de janeiro, mas evidentemente ele quer que se abra uma porta para que lá na frente ele possa pleitear ele próprio a anistia para as condenações que ele vai sofrer, presumivelmente sofrerá, não é? Então, se ele reforça a bancada conservadora no Congresso, ele terá mais chance de empinar um discurso pró-anistia. Daí o esforço dele para alavancar candidaturas a prefeito, que lá na frente ajudarão a eleger bancadas mais conservadoras no Congresso e, se isso tudo der certo, se isso tudo funcionar,
o Bolsonaro imagina que poderá adotar de forma mais franca e aberta o discurso pró-anistia.